Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos completar essa aula 7, sétima aula, essa segunda parte, como eu havia prometido, e vamos lá para a gente dar sequência, né, no que a gente já vinha conversando. A gente estávamos falando sobre essa questão de algumas críticas, né, que se faz a essa classificação dos direitos fundamentais e também humanos em gerações. Então, outra dessas críticas que é feita, além daquela primeira que nós vimos, né, que fala que a ideia de geração pode passar uma noção de que uma geração está substituindo a outra, né, de direitos, mas a Declaração de Viena, parágrafo 5º, me parece que encerra essa eventual dúvida. Outra vai no sentido de que a cada dimensão assistimos uma redefinição do sentido e conteúdo dos direitos anteriormente fixados. O direito de propriedade, por exemplo, deve ser interpretado em conjunto com os direitos sociais, função social da propriedade. Após a consagração do direito ao meio ambiente equilibrado, o direito de propriedade deve também satisfazer as exigências ambientais de uso. Então, quem defende a questão da adoção do termo dimensão diz isso, né? Que a dimensão ela traz uma ideia de redefinição, mas me parece muito mais essa questão, que eu não acho que está correto, sem dúvida. A noção de propriedade que se tem hoje é muito diferente, por exemplo, de a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1792, ou, desculpa, 1789, na Revolução Francesa. É lógico que é diferente a noção de propriedade, sem dúvida, mas isso aí seria muito mais uma interpretação. Claro, mesma coisa a noção que nós temos hoje de tudo que você possa imaginar, de vida, de liberdade, é uma visão diferente, uma visão contemporânea. Não acho que isso seja suficiente para adotar um outro termo simplesmente assim, porque alguém acha que é bacana. É minha modesta opinião. Bom, por fim, tem uma outra crítica que se faz é o seguinte: alguns autores destacam que uma análise das diversas dimensões de direitos fundamentais nos revela que o processo que se deu de reconhecimento é de cunho essencialmente dinâmico e dialético, marcado por avanços, retrocessos e contradições, havendo assim um processo dinâmico ligado aos direitos fundamentais. Ok, mais uma vez, para mim é praticamente um desdobramento do item 2, mas não se está negando isso. E a questão de ser geração, também não vejo em que interfere nessa questão. Claro que é dinâmico e dialético. A gente está comentando até em relação ao item 2. A noção que se tem de propriedade hoje é diferente do que havia, não precisa nem ser assim tão antigamente. Se você pegar, sei lá, 50 anos atrás já era diferente. Imagina 100, 200 anos, você pega a Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, claro que era diferente. O início do século XX, claro. Então, esses avanços, retrocessos e contradições é assim. Quer dizer, em 2021 iniciou uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Depois, em 2023, eclodiu novamente uma guerra entre Israel e Palestina. E, bom, aí, professor, então, e os pactos de direitos humanos e tudo, que está faltando documento? Não, não está faltando documento. Está faltando talvez comprometimento e compreensão do homem da relevância disso. Então tem uma contradição, tem um retrocesso e um avanço, né? Avançamos também. Agora, isso, para se relacionar com a questão de geração, não vejo, e de que dimensão seria melhor, não vejo dessa maneira. Ressalvando-se a necessidade de se conhecer o tema, especialmente no tocante ao enfrentamento da questão em concursos públicos, por exemplo, considero, é meu caso, tá, Antônio Minhoto, esse debate algo menor e muito semelhante à polêmica sobre a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, que, a meu ver, eu estou naquele grupo que considera irrelevante aquela diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. E também acho irrelevante essa questão de que se pretender substituir geração por dimensão. Não me sinto substituindo um grupo de direitos fundamentais por outro só porque são de gerações diferentes. Não acho que é o caso. Vamos entrar agora, pessoal, numa análise bem interessante que é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Olha quem está aí de novo nos trazendo reflexões, Norberto Bobbio. Ele afirma que os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos
universais. Justamente por esse caráter universalizante, há em curso um processo constante e crescente de internacionalização dos direitos humanos, e assim um sistema internacional de proteção a esses direitos. Há vigente todo um sistema protetivo dos direitos humanos, então há uma internacionalização desses direitos humanos e principalmente desse sistema de proteção, visando justamente, obviamente, proteger o seu objeto, que é justamente o ser humano. Esse movimento é historicamente recente. Lembremos que a primeira parte do século XX assistiu a 2 guerras mundiais no espaço de menos de 40 anos. Pessoal, na verdade eu até errei aí, né? Porque a gente não é 40 anos, é menos de 40 anos, porque a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914 e terminou em 18, finalzinho de 18, novembro de 18. A Segunda Guerra Mundial ela começou em setembro de 39, então assim, 21 anos após o término da Primeira Guerra Mundial. Então, se você pegar, mesmo se você pegar desde o começo da Primeira Guerra Mundial, 1914, então 14, 24, 34, 44, 31 anos. Então não é nem 40, é menos de 40. Some-se a isso os horrores específicos do nazismo, especialmente com seus campos de concentração e extermínio, muito embora qualquer guerra seja em si mesma suficientemente extrema. Então aqui eu trago alguns dados. A Primeira Guerra, o número de mortos, né, de mortalidade, né, de pessoas mortas. Primeira Guerra, 20 milhões morreram. Na Segunda Guerra, de 70 a 85 milhões morreram. A gente lembra muito da questão dos 6 milhões de judeus que morreram em campos de concentração, mas é preciso se somar a isso muitas outras pessoas que morreram, porque a Europa toda foi transformada num grande palco de guerra, né? Alguns países ficaram de fora, como Espanha, como Portugal, mas de uma maneira geral a Europa se transformou no palco da guerra. Então muitos morreram fora, que não judeus, militares, soldados de todas as forças envolvidas, né, Japão, enfim, Itália, mas tivemos aí então, tudo isso formou uma grande pressão para que tivéssemos um sistema de proteção do homem, né, após esses horrores. Então eu trouxe aqui alguns dados, ó. Primeira Guerra Mundial, aqui à tua esquerda, também aqui esses que estão caminhando aqui à direita, feridos, né, os feridos de guerra, são fotos reais para o pessoal. E tem pessoas que dizem que a Primeira Guerra foi até mais sangrenta que a Segunda, porque foi uma passagem muito abrupta, né? No século XIX você tinha ainda a guerra com o uso de cavalaria, de espadas e tal, e na Primeira Guerra já tem avião, já tem metralhadora, já tem um armamento mais sofisticado. Aqui embaixo também a gente trouxe uma imagem do nazismo à esquerda, à direita nós temos os campos de concentração, e ocorreram durante a Segunda Guerra. Muito bem. Fim da Segunda Guerra, nasce assim um sentido de premente valorização dos direitos humanos. Daí porque, já em 48, é aprovada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um código de princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados. Desde então se desenvolve o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, DIDH, sendo que a Declaração da ONU fornece 3 princípios básicos de atuação, notadamente esses princípios: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Então aqui, ó, mais uma vez, a própria ONU, né, se baseando em princípios. Se os direitos são interdependentes, mais uma vez, não há como você colocar que o uso da expressão geração pode transmitir a ideia de substituição de um pelo outro. Mais um reforço, um argumento de reforço. São universais, são indivisíveis e são interdependentes, tá certo? Forma-se ainda o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, baseado num conjunto de normas, órgãos e mecanismos internacionais cujo intuito é promover a universalização da proteção dos direitos humanos. Vejam todo esse esforço, né, que é feito para você criar uma proteção, para você proteger o ser humano do ser humano. Eu sei que é irônico falar isso, mas quem é que faz a guerra? São os marcianos? Não, são os humanos. Contra quem? Contra outros humanos. Então, na verdade, é proteger de nós mesmos, né? Mas foi criado esse sistema.
Esse sistema contempla dois subsistemas, sistema global e sistema regional, destacando-se nesse último sistemas regional europeu, africano e interamericano. Fundamentos: estimular uma consciência humanista comum e construir consensos. Parece pouco, né, pessoal? Mas pensem numa guerra, num conflito. Vejam como é difícil você obter concretamente essa consciência humanista comum e principalmente não, mas também construir consensos. Veja, em guerras recentes, como a Rússia, a Ucrânia, tentou-se criar, por exemplo, o corredor humanitário. O que é um corredor humanitário? É uma área de não guerra, vamos colocar assim, em que você consegue levar para o campo de batalha remédios, atendimento, você retira os feridos, retira até os mortos, né? Você dá leva comida, água, algum atendimento, né? Então você cria esses corredores humanitários. Muitas vezes não se consegue isso. Conflito entre israelenses e palestinos também não se conseguiu criar o corredor humanitário. Então, tudo isso mostra o desafio que é, o tamanho do desafio. Até junho, e aqui eu trago alguns dados interessantes que de vários temas, nós vamos ver agora, e quantos signatários tem cada tema. Vamos dar uma acompanhada aqui, porque eu acho que é interessante. Ó. Até junho de 2000, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 144 Estados-partes, porque o Estado adere se ele quiser. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 142, um número bem próximo. Convenção contra a Tortura, que deveria ser algo, você fala, nossa, vai ter aí, todos os estados vão ser signatários. Não é bem assim. 119, abaixo dos anteriores. Convenção sobre a eliminação da discriminação racial, 155, já sobe mais. Convenção sobre a eliminação de discriminação contra a mulher, sobe um pouco mais ainda, 165 Estados-partes. Convenção sobre os direitos da criança, 191 Estados-partes. Então vejam que interessante, sensacional que uma convenção sobre os direitos da criança tem a adesão de praticamente todos os países, os estados, mas leva-nos a refletir por que a Convenção contra a Tortura tem 119, quer dizer, muito menos, 70 mais de 70 países a menos do que a Convenção sobre os Direitos da Criança. Serve para a nossa reflexão. A professora Flávia Piovesan organiza em 4 dimensões esse sistema de proteção dos direitos humanos. A. Formação de um consenso em relação a parâmetros mínimos de proteção dos direitos humanos. B. Os direitos humanos impõem obrigações jurídicas aos Estados, prestações positivas e negativas, ou seja, um fazer e um não fazer. Criação de órgãos de proteção, comitês, comissões da ONU, cortes internacionais, exemplo, Tribunal Penal Internacional, TPI. E D. Criação de mecanismos de monitoramento ligados à implementação dos direitos humanos, exemplo, a sistemática dos relatórios e das petições. Né? Então, uma organização aí da. E eu trago aqui um quadro, não, mas faz um quadro sinótico, como se fala, né? Deixa eu até mudar um pouquinho para cá. Um quadro sinótico dessa classificação. Então, veja lá, proteção internacional dos direitos humanos. Então, você tem aqui o sistema global, sistema de proteção geral, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ali tem aquelas siglas, né? Depois você tem o Sistema Global Especial, Sistema Europeu, que está dentro dos sistemas regionais, Sistema Interamericano e o Sistema Africano. Então nós temos aí essa estrutura dessa proteção internacional dos direitos humanos. Bom, ante o exposto, cabe uma pergunta: que impacto no campo político-jurídico se pode notar quanto à aplicação dos instrumentos normativos internacionais de proteção dos direitos humanos? Um primeiro aspecto para se avaliar esse impacto é ter em conta que os instrumentos normativos internacionais, que podem ser pactos, tratados, protocolos, só se aplicam aos Estados-partes. Você lembra que agora há pouco eu coloquei ali quem assinou que tema, né? Ou em outros termos, aos Estados signatários daqueles instrumentos. Então, o Estado ele só cria vínculo para ele obrigacional se ele assinar, se ele se tornar um signatário daquele tratado, pacto, protocolo, senão ele não se torna. Então, aqui olha as fases que a gente tem aqui de um tratado internacional, né? Você tem a negociação, a assinatura, o país se torna signatário, só que aí você vai ter uma aprovação ou referendo dentro do país,
ordem interna, ratificação ou adesão, que também é interna, no nosso caso é feito pelo Congresso Nacional, aqui no Brasil, promulgação e publicação e, finalmente, registro da ONU. Feito tudo isso, aí o Estado está vinculado àqueles termos daquele tratado ou daquele pacto ou daquele protocolo, seja qual for o documento internacional. Então, a Convenção de Viena sobre os Tratados Internacionais é de 69. Todo tratado em vigor é obrigatório em relação às partes, quem aderiu a ele, né? E deve ser observado por elas de boa fé. 27. Uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado. Você pode invocar questões internas para não cumprir o tratado. Note-se a importância da boa-fé, obrigando o Estado parte a bem e fielmente cumprir o contido no tratado ao qual aderiu, não podendo posteriormente se negar ao seu cumprimento, seja por que razão for. Boa-fé é importante internamente e externamente também, no campo internacional. Outro efeito vital da adesão do Estado a um tratado é a possibilidade desse mesmo Estado passar a se submeter a uma fiscalização internacional da comunidade de países, notadamente em casos de violação a direitos fundamentais humanos e, mais especialmente ainda, quando o sistema interno nacional mostra-se falho, omisso ou insuficiente. Realmente, o país fica, quando ele torna-se signatário, ele fica exposto, né, a uma fiscalização internacional. Isso ajuda bastante a proteger os direitos humanos. Muito embora, como a gente vê na prática, é uma proteção também relativa. Com a participação cada vez maior, espera-se, da sociedade civil, o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos pode se constituir em um instrumento valioso para construir uma cidadania também universal, tendo a dignidade humana como base fundamental. Eis aí a maior contribuição a ser ofertada pelo Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos: promover ou patrocinar concreto avanço na proteção dos direitos humanos num dado Estado. E eu trago aqui, para finalizar, duas frases de primeiro: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Quem falou isso foi Martin Luther King, que eu reputo um dos maiores líderes da história da humanidade de todos os tempos. Morreu com 39 anos, assassinado, 1968. E para relaxar, pessoal, porque o tema realmente eu sei que é um tema árido, um tema difícil, eu trago aqui o nosso querido Raul Seixas, que diz: quem não tem colírio usa óculos escuro. Então relaxa, reflete sobre tudo isso, deixa aí o teu curtir, deixa o teu comentário, faz a tua pergunta, a tua dúvida, e se quiser vir pelo e-mail também pode vir, fico à tua disposição, tá bom? É isso aí, um abraço, deixa eu só interromper aqui, um abraço, tchau pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho, valeu, até mais, até a próxima.